ter palestra do professor Sérgio Rezende, da UFPE, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Você está convidado também, viu, Jackson? Peça a Verônica para passar o link para você assistir. Vou passar, sim. Pronto, vamos começar, né? Bom dia, né, a todas. Hoje nós iremos dar início novamente, né? Todas as semanas a gente tem, né, a sessão de colóquios, né, da pós-graduação em Engenharia Física, né, da UAXA, né, UFRPE. E hoje, né, estamos, né, lisonjeados, né, com a presença e a disponibilidade, né, do professor Jackson Simões, né. Jackson possui graduação em Administração pela Universidade Estadual da Paraíba, graduação e mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande, doutorado em Ciências e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande também. Atualmente é professor efetivo, né, da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA, né, campus Caraúbas, faz parte como conselheiro do Consune, né, tem experiência na área de engenharia mecânica, com ênfase em projetos mecânicos e materiais e processos de fabricação, atuando principalmente nos seguintes temas, né, ligas com efeito de memória de forma, materiais avançados, materiais inteligentes, desenvolvimento de aplicações com ligas com efeito de memória de forma, fabricação, simulação e desenvolvimento de processos em metalurgia, né, na área de metalurgia. Desde já, agradecemos, Jackson, né, em nome da pós-graduação, né, a sua disponibilidade. Agradeço também a presença de todos, né, um bom dia a todos, e a sala é sua, Jackson, fique à vontade. Muito obrigado, Verônica, professora Ana. É um prazer estar aqui, podendo mostrar um pouco do trabalho que a gente desenvolve e espero contribuir, né, espero que essa nossa conversa de hoje a gente possa tentar, pelo menos, deixar algo para que o programa de pós-graduação em Engenharia Física possa, quem sabe, incluir nas suas linhas de pesquisa esse tema, que para a gente é de extrema relevância, né? Então, a gente trouxe o tema hoje de componentes miniaturizados, de ligas com memória de forma, né, fabricação, aplicações tecnológicas e perspectivas, né? Então, a gente separou a nossa apresentação da seguinte forma, né, a importância dos materiais para a engenharia, né, que eu vou fazer apenas um breve relato, até porque todos os alunos têm envolvimento com materiais clássicos, materiais inteligentes, vamos entrar nas estruturas ativas, e aí sim, falar um pouco mais a fundo sobre ligas com memória de forma, exemplos de aplicações aí, certo? Então, o que são materiais, né? Materiais a gente tem que ir para a ciência, qualquer conglomerado de matéria ou massa, né? E para a engenharia é uma substância com uma propriedade útil, né? Podendo ser mecânica, elétrica ou óptica, né? Então, podemos dizer que os materiais têm as 4 principais classes, né? Que é os materiais cerâmicos, os metálicos, os polímeros, e uma classe, né? Porque alguns autores consideram, né, não vou entrar nessa discussão se é uma classe ou não, mas a gente entende assim que é uma classe, né, que são os materiais compostos, né, e surge, né, alguns autores já trazendo a classe dos materiais avançados, né, onde estão os materiais, as ligas com memória de forma. Então, essas diferentes classes de materiais foram descobertas pelo homem, né, e as suas aplicações e catalogando suas propriedades ao longo da história, né, que existe aí muitos anos antes de Cristo, onde a gente tinha a Idade da Pedra, né, que foi o primeiro material que a gente pode dizer que foi trabalhado pelo homem, até hoje, com o desenvolvimento dos polímeros, né, diversas aplicações, os metais, as cerâmicas, os vidros, enfim. Então, é só para mostrar que os materiais têm uma extrema relevância no desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Não se pode pensar em engenharia, em desenvolvimento, se a gente não tiver uma base sólida no conhecimento dos materiais, né? Todos esses conhecimentos estão envolvidos, né? Então, os materiais são importantes para a engenharia porque eles fornecem uma gama de opções para concepção, construção ou manutenção do projeto. É base para muitas engenharias, né? Não é à toa que muitos programas de pós-graduação têm surgido com esse viés de desenvolvimento de materiais, né? No sentido de verticalizar
Se faz necessário também conhecer, seja qualquer for a área que for trabalhar, material é básico, como a gente falou, ajuda a sociedade no desenvolvimento sustentável e traz qualidade de vida às pessoas devido à inserção de novas tecnologias, né? Então, na indústria automotiva, só para citar um exemplo, pode trazer sérios prejuízos se um material for mal dimensionado, né, por um projetista, né? Houve aí esse recall aí, entre muitos outros, né, na Volkswagen em 1970, entre outros que a gente poderia ter trazido, né? Então, aqui está as curvas características dos materiais clássicos, né, os cerâmicos, que a gente conhece, apresenta uma rigidez alta, né, com uma deformação baixa, já diferente dos materiais metálicos, que tem uma elasticidade já significativa, né, com percentuais de deformação, a exemplo dos aços de 0,2% em regime elástico, mas apresenta uma mapeabilidade, né, de você conseguir promover, por meio dos processos de fabricação, da forma aí obter vários produtos, né? E os polímeros, né, vem crescendo a sua aplicação, principalmente na indústria automotiva, pela questão de conseguir reduzir peso, né? Então, quando a gente tem a relação peso-potência dos veículos automotores, a substituição dos materiais metálicos por polímeros vem no sentido de aumentar a eficiência energética, eficiência energética no sentido de emissão de menos poluentes na atmosfera, né? Então, os materiais em si, clássicos, eles conversam entre si, né? Os materiais metálicos têm a característica de ser bom condutor elétrico e térmico, ser deformado, e usado principalmente, né, a principal aplicação é em estruturais. Os materiais cerâmicos, eles já não são materiais que são bons condutores, são materiais frágeis, e eles são resistentes a altas temperaturas. Os polímeros, ele tem baixa densidade, ele não é condutor, e também ele é bem deformado. Né? Os compósitos, aí, como os semicondutores e biomateriais, eles são utilizados em aplicações de alta tecnologia. Né? Então, esses materiais também estão dentro dos materiais clássicos, vamos dizer assim. Então, alguns desafios da área de materiais, né, energia nuclear, né, forma de combustível, de transporte, redução de peso, aumento da temperatura dos motores, energia solar, processos menos poluentes, a questão da reciclagem e matérias-primas alternativas, como também materiais biocompatíveis. Né? A gente sabe que tem aumentado a expectativa de vida da população mundial e, com isso, se faz necessário e importante estudar e prover o desenvolvimento de materiais biocompatíveis, né? Então, nesse sentido, os materiais inteligentes, eles estão inseridos nos materiais avançados, né? Na classe de materiais avançados. Um material inteligente é um material avançado, mas não necessariamente um material avançado é um material inteligente, né? Contextualizando sistemas mecânicos, mecatrônicos versus materiais funcionais e estruturas adaptativas, né? Então, o sistema mecatrônico realiza a aquisição de um sinal e o processa de forma digital como uma saída, gerando forças e movimentos, né? É uma resposta, né? E um material funcional, além de desempenhar essa função, ele pode exercer o papel estrutural. Então, a diferença de um material, vamos dizer assim, inteligente ou ativo, é que ele consegue sentir como sensor, uma função de sensor, e responder trabalhando como um atuador, para executar uma determinada tarefa, né? Então, os principais tipos de materiais funcionais ou inteligentes que se tem na literatura é as cerâmicas piezoelétricas, os materiais com memória de forma, né, que existem polímeros também, não só ligas metálicas, os fluidos eletro- e magneto-reológicos e os polímeros eletroativos, né? Então, a gente vai se deter aí aos materiais com memória de forma e mais precisamente, as ligas com memória de forma, ligas metálicas. Então, uma estrutura inteligente ou adaptativa pode ser considerada um sistema mecatrônico mais avançado que incorpora uma nova tecnologia dos materiais funcionais. Então, aqui está representando um experimento de laboratório muito arcaico, mas que esse acionamento desse
vamos dizer assim, dessa mão, né, vamos dizer assim, essa apresentação, está sendo acionada apenas por fio, não tem nenhum motor elétrico envolvido, né? Isso aí consegue reduzir peso, né, na sua estrutura. Então, isso aí é o que se deseja com os materiais inteligentes, uma das suas contribuições, né? Então, ele consegue modificar o ambiente a partir de um sinal que ele vai receber do ambiente e realizar a resposta, né? Então, dentro desses materiais funcionais está as ligas com memória de forma. E aí, a gente vai trazendo esse gráfico aqui, onde está a deformação de atuação, né, escala logarítmica, e a atuação de tensão. Então, se a gente for visualizar, por exemplo, aqui as ligas com memória de forma, que está no alto aí, não dá para colocar o cursor, peço desculpa a vocês. Mas aí, vocês visualizam o meu cursor, né? Então, a gente vê aí que a gente tem uma escala de deformação da ordem aí de 10%, né? Que, por exemplo, o aço chega a 0,2%, ou seja, as ligas com memória de forma, ela chega a deformar 50 vezes mais do que o aço, isso em regime elástico, que é aquele regime onde a deformação é totalmente recuperada quando a gente cessa a carga. Já as cerâmicas piezoelétricas, né, que a gente pode visualizar aqui, ela tem uma deformação que ela não resiste à deformação sob tração, né, só sob compressão em sua aplicação. Então, esse gráfico aqui vai mostrar onde, em termos de energias, em termos de tensão, quanto cada material, né, vai atuar, né. Então, estruturas ativas, né, são materiais utilizados em aplicações de alta tecnologia, são tipicamente materiais tradicionais, cujas propriedades foram aprimoradas por materiais de alto desempenho recentemente desenvolvidos, né. Então, materiais estruturais, mais materiais funcionais, ele vai deixar de ser passivo, né, para ser um material ativo, para tornar, né, acho que a gente chama de estruturas ativas ou inteligentes. Então, aqui eu trago algumas das aplicações de diversos materiais, algumas cerâmicas piezoelétricas que são utilizadas em veículos. Assim, eles não estão, vamos dizer assim, no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, devido ainda ao custo dessas tecnologias desenvolvidas, mas já tem muita coisa desenvolvida nessa área. Por exemplo, controle de espelhos para SMA, com fios de SMA para controlar, né? Em vez de ser um motor elétrico que está atuando ali, é apenas fios que faz parte da estrutura, né? Os próprios fios vão atuar. E N outras aplicações, né? Então, a indústria automotiva, como a indústria aeronáutica, eles têm muito desenvolvimento, muitas ideias, né? A partir de ligas com memória de forma. Então, as ligas com memória de forma, como o próprio nome diz, são ligas metálicas que têm a capacidade de recuperar sua geometria original após uma deformação pseudoplástica imposta, ou desenvolver consideráveis forças de restituição ao se restringir essa recuperação de forma original, após a imposição de um campo de temperatura ou de tensão, né? Então, existem 3 fenômenos associados, que a gente vai comentar um pouquinho sobre cada deles, que é o efeito de memória de forma simples, o efeito de memória dupla e a superelasticidade. E aí, eu falando um pouco sobre as ligas com memória de forma, né, elas surgiram no início do século XX, na liga de ouro-cádmio, e, posteriormente, vários estudos foram feitos com outras ligas. E sua primeira aplicação comercial foi na indústria militar, na indústria aeronáutica, onde se criou-se esses acoplamentos, e esses caças eram construídos de titânio, que titânio é um material leve, né, e por ser muito reativo ao oxigênio e degrada suas propriedades, ele tem que ser feito em processos que são caríssimos, porque precisa de uma atmosfera inerte, enfim. Então, o processo de solda de tubulação de hidráulica desse caça, por exemplo, ele não poderia ser feito por métodos convencionais. E aí, como fazer uma solda similar com um material desse? Impossível. Então, foram feitos atuadores, né, que foram buchas, que ela ia recuperar a forma, tá, que essa azulzinha representando a parte fria, né, quando ela esquentava a bucha, ela pressionava por interferência, conseguia se unir os 2 tubos hidráulicos. Então, isso foi a primeira aplicação, por volta de 1970, dessas ligas, que aí
ganhou interesse comercial, né? Até hoje, a BOG, por exemplo, ela investe em pesquisa para mudar o perfil de asa de uma aeronave para redução de consumo de combustível, como também de ruído, né? Então, ao longo dos anos, várias ligas foram sendo descobertas, várias propriedades, e muitos dos estudiosos estudam as propriedades metalúrgicas dessas ligas, né? Isso é extremamente importante. E aí, aqui tá, vou mostrar para vocês, eu passei alguns slides, porque essa apresentação, eu estou pegando um pouco da apresentação que eu já fiz em outros momentos para alguns convênios que a gente firmou, e aí tem muita informação e eu vou passar aqui as que eu considero mais importantes, certo? Então, a ligas comemoratiforme, ela tem, uma das características é a mudança de fase do estado sólido. Um material, quando a gente vai estudando as curvas, as temperaturas de transformação, as curvas, o diagrama de fase, a gente sabe que o método de resfriamento vai proporcionar uma propriedade diferente do material, principalmente nos aços, né? Eu acredito que o pessoal do material estuda bastante, aí a nível de graduação. Então, a ligas comemoratiforme, ela consegue mudar a forma, né? Aqui a gente tem uma estrutura com formato de agulha austenita, martensita, desculpa. E aí, com o aquecimento, fica uma estrutura totalmente austenita. E com o resfriamento, volta realmente a ter a estrutura que tinha anteriormente, que era a estrutura martensita. A martensita das ligas comemoratiforme é uma martensita diferente da dos aços. É uma martensita que ela é dúctil. A do aço, ela é rígida, da ligas comemoratiforme, ela é dúctil. Então, esse nome é dado simplesmente ao descobridor dessa estrutura, dessa microestrutura. Então, aqui a gente também tem a representação de um material que está sendo resfriado com nitrogênio líquido, né, feito só a nível de demonstração, ele vai ser deformado, né, a gente está vendo a temperatura de menos 30, menos 40, ele vai ser deformado, e à medida que esse metal for aquecendo, né, ganhando a temperatura ambiente, ele vai recuperar. Então, a ideia é aproveitar essa mudança de forma em detrimento da mudança de fase no estado sólido para prover determinadas aplicações. Então, essa é a ideia. E uma das curvas características, que é obtida por calorimetria, né, diferencial varredura, é identificar quando se começa e quando se termina cada fase. Então, a gente consegue obter a temperatura de transformação da austenita para a martensita e vice-versa, obtendo as temperaturas inicial e final de cada fase, as temperaturas de pico, bem como a energia característica. Existe tudo uma normatização já, e como a literatura traz que os pesquisadores devem tratar para ter os resultados atestados, né? Então, as aplicações dessas ligas, né, não só na parte de aeroespacial, mas na parte também de médica, principalmente, tem se obtido alguns ganhos, né? Os fios ortodônticos, né? Somente o pessoal mais jovem que já teve a oportunidade de utilizar um aparelho ortodôntico, pois a maioria dos fios, né? Os fios que, vamos dizer assim, mais caros e que não tem maior resultado são fios de níquel-titânio, que é uma das principais ligas comemoratiforme, porque elas têm propriedades biocompatíveis. Aqui a gente está vendo um grampo que é utilizado para reestruturação de fratura também, porque ela tem essa capacidade de recuperação. Então, já existem estudos na parte também de desenvolvimento de próteses com esses materiais. O problema de prótese, por exemplo, é o peso, né? Então, e o barulho que tem quando se coloca motores. Vou mostrar aqui uma aplicação que é utilizada também em stents coronários, né? Então, existe uma obstrução, né? Essa veia, aqui nessa região, ela está, vamos dizer assim, suscetível a uma ruptura, e aí é colocado o stent, que é aquecido pelo calor do corpo humano, ele tem essa forma e vai ficar por toda a vida, né, nessa forma aqui, né? Então, é uma das aplicações que a gente tem, são os stents coronários, né? Outra aplicação aqui que a gente queria trazer para vocês é na parte médica também, que é DIUs, né, que são dispositivos que são tidos como anticoncepcionais, que podem ser removidos, né? Então,
Eu achei interessante também essa aplicação, na época que a gente estava pesquisando, e para a gente ver o tanto quanto um material ele já consegue se desenvolver, né? O homem é criativo e tem conseguido prover aplicações, né? Porque isso é uma das nossas linhas de pesquisa, é prover aplicações para essas ligas e tentar resolver problemas técnicos, né? Então, esse vídeo mostra, né, que a obstrução aí das trompas, né, para que aconteça, né, quando há inseminação aí, o contato não passe, né? Então, isso pode ser removido, viu? Então, o DIU é uma aplicação com memória de forma, né? Então, aí vai ter aplicações, principalmente no Japão, que é um país que sofre com eventos sísmicos. Já existe muito estudo de a sua estrutura prover aplicações devido à sua superasticidade, que a gente vai falar lá na frente um pouquinho, para que possa minimizar os efeitos ocasionados por os eventos sísmicos, né, os terremotos, né. Então, na arquitetura também, né, aqui está um exemplo de um sistema de abrir e fechar de cortina, né, então a gente vai ter uma mola onde a gente vai poder abrir e fechar a cortina, né, vai ficar mais claro em outro exemplo, deixa eu ver aqui se a gente tem outra aplicação. Aqui é uma aplicação também na arquitetura, por exemplo, com o calor, vamos dizer assim, essa flor, existe até alguns países que têm nos seus jardins esse tipo de estrutura, ela vai abrir, né, quando está de manhã, está mais quente, ela abre, e ao entardecer, quando fica a noite, ela vai perdendo temperatura, vai ficando um clima mais frio, né, isso aí é lógico, em cantos que tenham essa característica, em lugares que tem essa característica, ela vai recuperando a forma, né? Então, se a gente compreender que trabalho, por exemplo, é força vezes deslocamento, a gente vai entender se a gente bloquear essa força aí, a gente vai conseguir desenvolver um trabalho, vai ter uma força aí que seria desenvolvida trabalho mecânico aí, né? Então, para você ter uma ideia, a Chevrolet, já em 2014 aqui, ó, já tinham 247 patentes depositadas em aplicações com ligas com memória de forma, né? Então, isso aqui é aplicações nesse automóvel aqui, Corvette, né? Então, você vê a importância desse estudo de alta tecnologia aí nos países principalmente desenvolvidos, né? Lá na frente, a gente vai falar um pouquinho como é que está o Brasil. Então, a NASA, né, e a Boeing fazem pesquisas na área espacial, né? A NASA desenvolveu esse pneu que não fura, né, pelo efeito superasticidade, né, presente nas ligas com memória de forma, e a Boeing é para redução de consumo de combustível. No caso aqui, ele estava lá na altitude, em 10 mil pés, 12 mil pés, a gente tem temperaturas que chegam a menos 50, menos 70 graus, e aí o perfil daqui de asa dessa turbina aqui, né, esse perfil é modificado, e essa modificação favorece a diminuição do arrasto da aeronave, consequentemente, a economia de combustível. Então, são aplicações aí de alta tecnologia. Deixa eu passar esse outro vídeo aqui. Deixa eu ver se... só dando uma adiantada. A NASA, nos seus estudos aí para exploração em área espacial, tinha dificuldade de questão dos pneus, né, dos robôs. E aí, ele já vem desenvolvendo esse pneu aí, que é leve, e tem uma deformação considerável. E não vai furar, né? Feito com uma malha de níquel titânio. Então, é uma coisa aí que os países como os Estados Unidos, França, Japão, já têm estudado bastante essas ligas, né? Então, uma outra aplicação dessa liga, né? Aqui é só informando, aqui é o desenvolvimento de novas aplicações, aqui a gente vai mostrar um robô que é acionado por fios, ele tem uma estrutura de acrílico, mas ele é acionado, esse movimento é acionado por fios, né? Logicamente, a gente tem um acionamento elétrico, mas esse movimento é pela distensão e alongação dessa mola desse fio em forma de mola que está aqui, ó. Certo? Vai mudando a rigidez, ela vai... Tem outro vídeo aqui que vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Então, numa determinada temperatura, quando a gente passa a corrente elétrica, a gente aquece o material, aí ele vai e se distende. Quando a gente resfria, ele
muda a microestrutura, muda a fase do material, ele fica um material mais dúctil, mais suscetível a essa deformação. Então, nessa lógica, vamos dizer assim, é possível a gente produzir aquele robôzinho, né? Então, a gente, por exemplo, consegue fazer algumas oficinas em projeto de extensão, que a gente tenta levar a nossa pesquisa para os 3 pilares, né, tanto pesquisa como ensino, como também a extensão. A gente faz a oficina e um dos alunos tem contato com esse material e com a criatividade deles, eles conseguem fazer outros robôs, né? Só para introduzir e chamar essa turma para estar nos nossos cursos, né? Aqui também é o desenvolvimento de uma malha, né? Também é uma aplicação futurista, a gente ter uns pequenos, vamos dizer assim, acidentes veiculares, a gente poder aquecer ali um soprador de cabelo da esposa e recuperar aquela moça, aquele machucão ali no carro. Então, isso seria uma aplicação futurista que é bem-vinda, né? Então, aqui a gente tem o efeito memória de forma representado no fio ortodôntico. Então, esse aqui é o efeito de superelasticidade, que a gente vai explicar mais na frente, ou seja, o material é deformado e sua recuperação é 100%, né? Então, a partir do momento onde a gente promove a deformação, que é levar dessa posição para essa, né? Essa posição superior para essa, a gente promoveu uma deformação, certo? E ela é totalmente recuperada. Aí vocês vão ver agora que a gente vai resfriar com... Desculpa. A gente vai resfriar agora com um endo-ice, chega a menos 50. Então, a gente está resfriando e vai fazer o mesmo esforço. Com o mesmo esforço, ele não retorna, mas a partir do momento que ele ganha temperatura, ele começa a ganhar a forma anterior. Então, o efeito superelasticidade é isso que está aqui. Ele só ocorre acima da temperatura AF. A temperatura F é a temperatura de austenita final, ou seja, a liga tem que estar com a estrutura 100% austenita para promover esse fenômeno. E aí a gente vai ter uma deformação elástica, onde a gente vai ter um loop aqui de deformação, onde a gente vai promover uma energia dissipada. E a gente tem um detalhe que a gente vai ter um período entre a região 2, 3, onde a gente vai ter deformação elástica a tensão praticamente constante. Então, isso aqui, a gente tem a região elástica, e quando a gente cessa do ponto 4, levou até o limite. E aí, nesse processo do 2 por 3, vai haver deformação martensítica por tensão, certo? Diferente da ligas com memória de forma, que a transformação é martensita para austenita por temperatura apenas. Aqui, a temperatura, vamos dizer assim, está constante. E aí, quando a gente cessa do ponto 4 a tensão, a deformação é 100% recuperada, que é o caso aí que a gente viu da superelasticidade. Já no efeito memória de forma, podemos perceber uma curva bem característica, mas quando a gente dá a elasticidade, né, do ponto 1 ao 4, só que quando a gente cessa a carga, a gente fica com uma deformação residual aí, quase a deformação imposta à liga, né, ao material. Essa deformação que a gente vê e foi recuperada é a deformação elástica proporcional ao esforço. E a gente consegue apenas recuperar se um aquecimento superior a F, né, a gente promove nessa liga. Então, quando a gente promove o aquecimento, a liga recupera toda a deformação. Então, essa é a ideia de se utilizar essa aplicação de ligas com memória de forma. Né? Então, essa aqui eu já mostrei, né, que é a parte da transformação martensítica, que a gente conseguiu também filmar em laboratório esse vídeo no nosso grupo de pesquisa, onde a gente vê os contornos de grãos aqui, ó, as estruturas sumindo com o aumento da temperatura. Isso a gente achou bem legal, porque a gente está vendo a mudança de fase no estado sólido. Isso aí foi feito por meio do microscópio óptico. Então, a partir do resfriamento, vocês vão ver que vai mudar essa região aqui dos contornos e vai surgir mais agulhas, né? Então, espero que esteja dando para vocês visualizarem isso. Então, o mercado, fazendo contextualização mundial aí, o mercado global de materiais inteligentes até 2016 mostra um aumento na aplicação desses materiais em motores e atuadores, certo? Principalmente. Então, esse mercado aí tem mostrado um crescimento aí considerável, né?
E os principais produtos que são comercializados no mundo, né, fios, em forma de fios, de barras, de chapas e de barras chatas, né? Então, isso é uma das dificuldades, porque é um material extremamente caro, e os processos de fabricação, como eu falei, exigem uma atmosfera inerte, então a gente vai ter o vácuo de um melting, vai ter fusão por plasma, né, com processos que são caríssimos, são utilizados para superligas. E aí, como o titânio, e para fundir titânio, como a liga de titânio, ela tem essa característica de ser reativa ao oxigênio, processos são caros. Então, como não tem, vamos dizer assim, mercado para que todo mundo possa produzir qualquer produto ainda, né? E aí termina-se ainda ficando mais caro. Pra você tem ideia, um aço hoje, uma barra de aço hoje, em 2020, você consegue comprar aí, maciça, na torno aí de R$30, 40 o quilo. O titânio hoje é R$1.500 o quilo. Você veja o quanto o titânio é muito mais caro do que uma liga de aço. Então, isso dificulta as aplicações. E essa forma como, tanto o acesso como a forma como é entregue pelas empresas que comercializam esse tipo de materiais, esses materiais para os, vamos dizer assim, para os pesquisadores que querem estudar, é difícil o acesso, porque o cara não vai querer vender pouco fio, não vai querer pouca barra, né? Até porque, às vezes, a necessidade do pesquisador, ela vamos dizer assim, mínima, né? Até recurso é mínimo, como vocês sabem. Então, isso é um dificultador da forma como os produtos semi-acabados, eles são entregues, né? Eu quero só que tu monitore o meu tempo aí, viu, Verônica? Então, os principais produtos, né, que eles fabricam limas endodônicas, implantes, enfim. Então, a projeção de artigos e patentes para o final desse século, que a gente está se terminando, é de ter 30 mil patentes no mundo, artigos publicados, desculpa, e patentes só nos Estados Unidos, 25 mil. Então, você veja que é uma área que é bem importante aí. Então, perspectivas e necessidade nacional. É necessidade de empresas nacionais interessadas na fabricação e comercialização, desenvolvimento de aços com memória de forma, desenvolvimento de ligas com memória de forma por campo magnético, ainda existe essa demanda, processo de fabricação de microatuadores de ligas com memória de forma, que foi aí onde a gente atuou. Por que isso? As ligas com memória de forma convencional, a liga com memória de forma, elas não conseguem ser processadas de maneira convencional, com os processos convencionais, ou seja, usinar uma liga dessa não é fácil, gasta muita ferramenta, é caro, demorado e não tem um acabamento adequado. Então, ainda é um processo que ainda os pesquisadores estão tentando encontrar meios de utilizar os processos convencionais de fabricação para se obter produtos. Os fabricantes desses produtos, eles não dizem como eles obtêm. Eles só se você quiser encomendar aí determinado produto, você vai lá e encomenda a um preço altíssimo, né? Então, a gente também precisa desenvolver novas aplicações, incrementar a comparação técnico-científica nessas ligas, né, de forma a dar continuidade, e dar continuidade que foi cessada aí pelos governos, de incentivar o Instituto de Estruturas Inteligentes de Engenharia, né? Então, o que é que o Brasil faz, né? O Brasil hoje tem pesquisa na Paraíba, aí em Pernambuco, na pessoa do professor César Gonçalves, na Paraíba com o professor Carlos José, onde a gente tem a parceria, né, a gente tem o doutorado com ele. Antigamente no ITA, com o professor Jorge Otúlio, que ele acabou de se aposentar, em Uberlândia, né, na UNB e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já surgiu outros, mas as principais, vamos dizer assim, são essas. Então, o INCT é um instituto que integra essas universidades, né, que tem uma parceria importante com a Embraer, que esteve recentemente para ser vendida à Boeing, né, para compor. Então, eu mostro assim, o que a Paraíba faz, que é onde a gente tem a cooperação maior, né, na UFCG, e aí a gente fabrica ligas com memória de forma, caracteriza os atuadores e desenvolve aplicações. A gente já começa também a trabalhar com questão de modelagem e simulação dessas estruturas, né. Então, para você ter ideia, a fabricação dessa liga no Brasil, até há uns 2, 3 anos atrás, só quem realizava era o ITA e a UFCG, né? Certo que ambos em escala laboratorial. A UFPE, na pessoa do professor César Gonçalves, adquiriu recentemente fornos e já está começando a utilizar essa tecnologia, né? Que foi criada e
vamos dizer assim, adaptada da ortodontia. Então, a gente, para a caracterização térmica, a gente precisa de DSC, de DMA, né, e resistência elétrica. Aí a gente precisa de ter uma máquina de ensaio que tenha controle de carga, tanto para tracionar como para distracionar, vamos dizer assim, para o retorno, para que a gente possa obter as curvas características dos materiais, né? Então, aqui a gente tem um comparativo do teórico, né, que foi simulado pelo ANSYS, e o experimental. Então, a gente já começa também a enveredar nisso aí. Aqui foi uma arruela que foi desenvolvida para geração de aperto em juntas aparafusadas, né? A gente conseguiu produzir geração de força da ordem aí de 5 kN, né? Então, aqui, vou passar aqui só esse vídeo para vocês. Tivemos a oportunidade de ser premiado aí com essa pesquisa pela uma empresa de parafuso, a Caesar. Vou adiantar aqui para essa apresentação ter um pouco de vídeo. Então, está deformando aqui, vocês vão perceber, ó, que ela está sendo deformada, e aí a recuperação da forma, que a gente já vai ter uma arruela mais já deformada, ela foi refrigerada por nitrogênio líquido, ela está com temperaturas criogênicas. Essa arruela, ela tinha nióbio também na sua composição, então e aí teve a recuperação. Então, foi premiada aí. Então, teve também essa premiação com a Petrobras, né? Então, tem apelo também, tanto para o campo de biomateriais, como essa reconstituição aí. Isso é um projeto de mestrado de um colega que combinou no doutorado para fazer uma mão acionada por esses fios, né? Teve a possibilidade também de fazer um fusível rearmável através de um conector que até o grupo de pesquisa acabou perdendo a patente, né? Porque a gente desconhecia as formas, né? Publicou a pesquisa, enfim. Existe uma lei de patente específica no Brasil que não, vamos dizer assim, facilita. Esse aqui é um perfil de asa que outro colega estava estudando, né? Para que esse controle não fosse feito por motores hidráulicos, como é hoje, mas por fios. Então, eu quero que vocês tenham claro isso. A gente, tirando o motor, a gente está reduzindo peso. Se a gente consegue reduzir peso, a gente diminui o consumo de combustível, que é extremamente importante. Porque a gente tem um material que consegue fazer a função estrutural e a função de atuador, certo? Então, vou só passar aqui. Aqui é um conector elétrico também, né, que é importante, principalmente nessa parte. Agora que a gente tem energia solar, que trabalha com corrente contínua e não com corrente alternada, a gente vai ter uma demanda muito grande por materiais avançados aí nessa parte. Aqui é controle de vibração, onde a gente pode mudar a frequência de ressonância de uma estrutura a partir da mudança da rigidez. O material está mudando de uma rigidez de, sei lá, 20, 30 gigapascal, né, para 70, 80. Então, a gente consegue mudar a frequência natural da estrutura e, vamos dizer assim, reduzir o colapso, ou evitar o colapso da estrutura, se a gente tem um sistema inteligente ali que ele identifica que a infraestrutura vai colapsar, e aí a gente vai promover. Então, vou adiantar um pouquinho, aqui a gente tem essas molas, a central ela tem memória de forma, e aí o motor vai começar a funcionar, e aí quando entrar o sistema de aquecimento, vocês vão ver que... Vou adiantar um pouquinho. Pronto, ó. Aqui entrou em ressonância, vamos dizer assim. Está próximo à ressonância, que é essa curva de pico. E aí, quando a gente muda a rigidez de um material, certo? A gente vai mudar a rigidez de um material, você vai ver que vai haver um controle dessa curva para levando para esses níveis menores aqui. Olha, isso foi a atuação. A molazinha já recebeu a temperatura e já mudou a sua frequência natural. E aí, na engenharia mecânica, engenharia elétrica, tem várias aplicações. Aqui é um bombo peristáltico para... então, a grande X da questão é que os processos convencionais de obtenção desses materiais é extremamente complexo. Existem várias rotas de fundição, laminação, tratamento térmico, laminação, tratamento térmico,
trefila, tratamento térmico, para se chegar ao produto final. Então, nos últimos 5 anos, o nosso desafio tinha sido o quê? Prover um processo onde a gente já obtinha as ligas para obter o produto final, de forma de que existe pouca evolução comercial no Brasil dessas ligas, os produtos importados são caros, então a gente queria fazer uma mola, queria fazer um grampo ortopédico, queria fazer outra geometria e não tinha como conseguir esse material para a gente pudesse caracterizar, pudesse estudar e desenvolver aplicações. Então, o processo é muito complexo. Então, a gente queria impulsionar a pesquisa e desenvolvimento para materializar a produção intelectual, né? Então, a gente queria integrar também uma alternativa. Então, a gente utilizou-se do processo de fundição, que o processo clássico nada mais é de que fundir um metal líquido e colocar numa geometria ou numa forma que você quer e retirar a peça em seu forma final, quase só precisando de acabamento. Então, existem muitos defeitos oriundos estudos, né, desse processo. Então, se a gente for pensar um processo de fundição convencional, ele não ia nunca produzir ligas com memória de forma, porque ele é um processo ao ar, na sua grande maioria. Se você deixar determinados processos de fundição enclausurado, dependendo do tamanho da geometria, fica caro. Então, a gente fez o estudo, né, dessas duas máquinas, que são máquinas odontológicas, que fazem próteses dentárias de titânio, né? O titânio, no ano 2000, ele chegou a ser uma solução para esse tipo agora fugiu o nome, de doença, vamos dizer assim, de reabilitação, mas hoje não é mais usado. Mas aí as máquinas estão aí, né, para serem utilizadas com outras ligas. E a gente pegou essa máquina e modificou, né, a gente fez estudo, análise térmica, análise química, ensaio de rugosidade, microdureza, fazendo a caracterização de quê? Do material por meio desse processo. Então, a gente queria ter um controle. Mas nosso objetivo maior era obter essas estruturas, ó, parafuso, mola, grampo ortopédico, tela. Existe, por exemplo, um estudo que a gente encontrou na telatura, tela sendo utilizado para a reconstituição de patela, do patela humana, certo? Então, se for com memória de forma, já tem estudos que mostram que a recuperação, ou o tempo de internação, de reabilitação daquele paciente, devido às características das ligas com memória de forma, seriam melhor, né? Então, a gente, aqui tem alguns dados que eu vou passar, pessoal. A gente caracterizou o material, eu vou mostrar as coisas mais na frente, e a nossa proposta era também de tentar chegar nessas geometrias. Então, a gente utilizou o molde metálico, que era o que se vinha utilizando para fabricar, para obter as ligas, e revestimento cerâmico, que são os utilizados para fazer as próteses. Então, a gente mostrou que o processo ele entregava um material com memória de forma, certo? Quando a gente tem essas curvazinhas de DSC aqui mostrando esses picos, a gente está mostrando que o material tem esse potencial. Né? Então, a gente comparou também os dois processos, e ambos os processos, que era o PSPP, que é o Plasma Scoop, o Shinko, que era um processo, vamos dizer assim, com a atmosfera 100% inerte, dava a transformação, como também o processo FIC. Então, aí a gente obteve essas temperaturas, a gente fez um ensaio de tração, obteve a transformação, né, as curvas características, elas não estão iguais àquelas que a gente apresentou lá na frente, porque lá a gente tinha um regime unidimensional, onde o comportamento é bem definido, aqui a gente tem um comportamento multiaxial, né? Então, é um pouco diferente. E aí a gente encontrou estudos aí de 1990 com resultados menos expressivos. E, ao final, a gente conseguiu obter vários formatos de mini-operadores com esse processo, parafuso, mola, estrutura celular, como honeycombs, grampos, ortopédicos, a gente produziu a gente encontrou um estudo que um pesquisador tinha feito nos Estados Unidos por metalurgia de pó, sintetização, que é um processo caríssimo. A gente fez pelo processo simples, barato, que não custa milhões de dólares, custa milhares de reais, certo? Vamos dizer assim. Existe até máquinas dessas que são fabricação nacional. Então, a gente fez tela também. Essa tela, para você ter uma ideia, tem uma espessura de 0,7 milímetros. E aí a gente tem a caracterização desses atuadores. Aí a gente descobriu que tinha defeitos, tinha coisa a ser estudada, por isso que a gente está investindo na simulação computacional dos processos de fundição. A gente tem tema de PIBIC para começar a estudar isso com os alunos, certo?
E aí a gente também, isso aqui foi uma análise de inspeção de integridade, onde a gente identificou defeitos, falhas, bolhas, né, por meio de raio-x, a gente chegou a fazer até ressonância magnética. A gente estudou também os usos dados superficial do material com a norma ISO 7206, que é de rugosidade para implantes. Enfim, a gente fez todo um estudo para deixar, vamos dizer assim, um material com potencial para que a gente pudesse desenvolver uma pesquisa, tanto para engenharia mecânica, como para engenharia biomédica. Enfim, tem muito pano para manga aí para a gente pesquisar, e a gente ficou feliz em ter esses resultados, e a gente trabalha com uma pesquisa disso desde que a gente concluiu o nosso doutorado em 2016. Então, aqui está uma tela, a tela que a gente citou, resfriando, né, no mesmo nitrogênio líquido, né, você vai ver a deformação, vocês vão verem a deformação. Estou já terminando, viu, Verônica? E aí você vai ver o aquecedor. Pode ficar tranquilo, Jackson. Aí a recuperação da forma, certo? Então, se você tem ideia, as empresas que conseguem fazer uma tela dessa no mundo, isso aqui é um grampo, como eu falei, as empresas que conseguem fazer uma tela dessa e um grampo no mundo têm protegido sobre o seu domínio como eles fazem, quais são os procedimentos, quantos ciclos, e a gente já consegue reproduzir com uma tecnologia barata. Você vai ver a recuperação agora, isso aqui tem um termopar e um eletrodo passando corrente, aí a corrente elétrica vai aquecer e ele vai fechar, vamos dizer assim, vai fazer o esforço de fechar a fissura, se fosse aplicado no osso, né? E aí, aqui é outro ponto, isso aqui é uma mola também, enfim. Então, alguns frutos que a gente pôde colher foi o registro da patente desse processo, né? No Brasil, a gente produziu, a partir do nosso trabalho, um e-book sobre ligas com memória de forma, que eu posso disponibilizar para vocês, se houver interesse, e alguns artigos sobre o tema, né? Então, a gente já tem aí alguns trabalhos aí em cooperação com a UFPE, com o professor César, de orientação de doutorado, de mestrado, também com o professor Carlos José da UFCG. E aí, na UFES, quando a gente tem uma estrutura ainda, como posso dizer, até com a do AXA tem melhor, a AXA tem melhor, certo? Mas a gente tem uma estrutura deficiente para pesquisa dessa natureza, então fica complicado a gente tocar. Então, a gente tem essa cooperação como uma saída para continuar essa pesquisa. Então, são muitos os desafios, né? Então, eu gosto de deixar essa frase, uma das frases que eu gosto é, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? Então, a gente tem que pesquisar, investigar, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que a pesquisa, um trabalho de mestrado, um trabalho de BIC, seja doutorado, é 70% inspiração e 30% transpiração. Então, se a gente tem a leitura, tem esse embasamento da literatura, vai abrir nossa mente para que a gente possa desenvolver o trabalho. Então, alguns agradecimentos institucionais, né, a nossa parceria, né, que a gente tem, né, a FCG, o ITRO, o FESA, enfim. Então, eu agradeço e fico aberto a vocês aí, algum esclarecimento, alguma dúvida. Eu trouxe um pouco o que é que a gente trabalha com memória de forma e fica aberto aí aos questionamentos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, né, Jackson, a sua disponibilidade, né, realmente, semana passada a gente viu muita aplicação na área de biomateriais, né, hoje a gente vê as aplicações na área de metais, né, utilizando memória de forma, que são os materiais inteligentes, né, da engenharia, né, e é incrível, né, eu sou suspeita em falar, né, porque eu sou apaixonada por materiais, né, então eu sou muito suspeita em falar, né, mas eu queria lhe parabenizar, né, pela sua linha de pesquisa. Eu sei que hoje trabalhar na área de pesquisa é um desafio, né, para todos nós, né, mas é muito gratificante ver, né, que o fruto de pesquisa de laboratório, né, pode atingir aplicações, né, tão nobres, tão específicas, né, na área tecnológica. Daí eu queria abrir, né, a todos, né, quem tiver alguma pergunta, né, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta, Verônica, tá me vendo, porque eu estou vendo travado aqui. Jackson, lá no início da sua palestra, você falou sobre os materiais inteligentes e colocou os fluidos eletromagnéticos reológicos como um dos inteligentes, né, que altera a reologia com aplicação de campo magnético ou elétrico.
Vocês lá na UFESA têm estrutura de medição de reologia desse tipo de material, da parte, já vi que não tem, porque aqui a gente tem alguma estrutura, mas é mais com aplicação de campo. Está faltando a parte da elétrica, ou é com a elétrica e está faltando campo, um dos dois está faltando. E vocês não têm aí não, né? Não, tem, infelizmente não. Na UFES ainda a gente não tem, até porque eu estou no campus avançado, né? Tem pouca estrutura, a gente, para você ter ideia, não tem microscópio óptico, a gente não tem máquina de ensaio aqui, a gente tem infraestrutura quase zero. Para você ter ideia, o campus de lá ele foi criado em 2010, bem antes da UAXA, que foi a UAXA por volta de 2015, a gente são bem parecidos, né? Os cursos eram para ter os mesmos cursos que tem aí, mas assim, parece que o recurso ficou todo na sede, e meio que travou aí essa parte. A gente não pesquisa essa parte de fluido magnético reológico. Até cheguei a comprar, adquirir foi até $50, um pouco desse fluido, para tentar fazer algum sistema de suspensão, onde a gente pudesse medir o amortecimento, a variação do amortecimento automotivo pela mudança do campo magnético presente. Mas a gente não tem ainda infraestrutura de, vamos dizer assim, de medir o campo magnético, a gente acabou sem evoluir nisso. Mas daria trabalhos super interessantes. Já existe carros que são equipados com esse sistema, só que, vamos dizer assim, a ativação do material é feita por eletricidade, não por campo. Certo. No departamento de física da UFPE, a gente conversou com o professor, mas aí começou toda a pandemia e tudo parou, né? Estamos com material, mas ainda não começamos as medidas. Mas muito obrigada pela sua palestra, Jackson. É interessante como a gente, com tanto esforço, né, como é que o brasileiro, com tanto esforço, nordestino, então, consegue ainda aparecer bem na fita, ainda ser premiado em palestras e por aí vai. A nossa criatividade está aí, né, não? Com certeza. Inclusive, eu vi recentemente um edital da FINEP, que estava querendo investir. Agora tem que ser na parte de implante, né? Mas assim, eu ainda não tenho, vamos dizer assim, um laboratório, não tenho infraestrutura, até mandei para o professor Carlos da FCG, para ver se ele procurava uma empresa que quisesse investir. Porque eu tenho até contato de algumas empresas, cheguei a fazer, mas em meio a essa pandemia não foi para frente. Mas assim, o Brasil tem como, vamos dizer assim, se impor frente às grandes potências com muita dedicação e investimento em pesquisa, que muitos acham que não tem retorno. Mas como tem retorno, investir em educação, né? Isso fica claro, né? Isso mesmo. Isso. A aluna da Saele, né, da pós, pode perguntar da Saele. Eu estou vendo aqui, deixa eu olhar o chat. Se ela quiser. Ela perguntou, né, qual é a parte mais difícil do desenvolvimento da tela. Pronto. E se alguma empresa já utiliza essa tecnologia? Veja só, quando eu fui fazer meu doutorado, né, essa máquina, não, a primeira coisa que foi um desafio. E aí eu sabia que essa máquina foi feita para fazer prótese, não era para fazer memória de forma. Então fui visitar a empresa que desenvolveu essa tecnologia nacional, uma dessas máquinas, para fabricar prótese. E aí, para você ter ideia, a linha da fabricação dessa máquina foi até descontinuada. E aí, a resposta para se existe empresa utilizando essa tecnologia, ainda é não. E qual foi a maior dificuldade de desenvolvimento da tela? Foi fazer, vamos dizer assim, a distribuição de canais de alimentação do processo de fundição, porque o processo de fabricação de prótese, ele é um processo, vamos dizer assim, artesanal. Nunca teve um olhar de um engenheiro mecânico que estudasse mecânica dos fluidos, que estudasse transferência de calor e colocasse esses conhecimentos no desenvolvimento dessa tecnologia. E aí foi o nosso olhar que deu essa cara, vamos dizer assim, da gente conseguir hoje, qualquer formato que a gente quiser fabricar, a gente conseguir por essa tecnologia, dentro hoje, lógico, da capacidade de massa que a gente tem e do volume das câmeras de fundição que a gente está presente hoje. Mas é isso, hoje a gente não tem muita dificuldade, até porque a gente já tem até uma certa experiência e a gente conseguiu mapear alguns parâmetros importantes e até conseguiu absorver um pouco da experiência que os protéticos usam para fazer vamos dizer assim, as próteses, construção de próteses, né? Acredito que vocês tenham conhecimento, né?
Ok, então, algumas pessoas no chat, né, parabenizando, né, o Vitor, Lucas, a professora Martine, né, que ela é coordenadora, né, da pós-graduação, e a da Saela, ela agradece, né, pela resposta, né, da pergunta dela, né, e alguém mais tem alguma coisa mais a falar? Não, né, então, assim, Jackson, professor Jackson, né, eu só tenho a agradecer, né, em nome da pós-graduação, né, quero dizer que estamos à disposição, né, o que precisar, né, do campus, né, das engenharias da Rural, né, estamos à disposição, né, e quero dizer que muito obrigado, né, foi uma excelente palestra, é sempre bom a gente estar compartilhando os conhecimentos, e estamos aí, né, o que você precisar, né, de nós, né, como unidade, né, acadêmica, estamos sempre abertos a parcerias. Ok, Ok? eu fico da mesma forma, é recíproco aí, essa possibilidade, eu fico muito feliz, né? Então, quem quiser, Verônica, tem meu contato, pode entrar em contato, seja para alguma curiosidade, quiser ter acesso ao nosso e-book, para dar uma lida um pouco mais sobre memória de forma, e o caminho é esse, a gente está aqui para ajudá-los e, quem sabe, firmar parcerias. Aí, eu acho que Recife, para mim, é um quintal aqui da minha Paraíba, do meu Rio Grande do Norte. Eu sempre gosto de estar por aí presente. Então, fico muito feliz pela essa oportunidade e deixar mais uma mensagem aí, principalmente para os alunos que estão aí enveredando aí na pesquisa, né, na graduação, e persistam que o maior dos mestres é o estudo, e a maior das disciplinas é o trabalho. Então, trabalhar, e vocês vão vencer. Então, a gente, como facilitador do aprendizado, eu costumo me intitular assim, não, professor. Eu acho que a gente tenta facilitar o aprendizado de vocês, até pela maturidade que um aluno que chega no ensino superior já chega. Então, é isso o recado que eu dou para vocês. No que precisar do professor Jackson, aqui a gente está sempre à disposição. Então, um forte abraço a todos e, se puderem, fiquem em casa. Tudo de bom. Então, gente, vamos abrir o áudio, né, como de costume, e vamos, né, dar uma salva de palmas, né, para o professor Jackson. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez, viu, professor Jackson. Muito obrigado, Verônica. Um forte abraço. Agradeço também a todos presentes e fica o convite para terça-feira, às 11h, novamente, nosso colóquio aqui. Ok, gente? Obrigada mais uma vez.